Segundo Reis, capítulo 13, verso 14 até o 18. É um texto que é muito conhecido, mas que Deus tem usado tremendamente. A experiência de Eliseu, quando ele estava na véspera da morte, enfermo, com o rei Jeoás de Samaria, de Israel. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. É uma expressão da época, né? De pedido de socorro, de ajuda. Como você pode me ajudar? Como Deus pode nos ajudar? Estou extremamente aflito, por isso estou aqui. Talvez era essa a intenção que o rei Jeoás queria passar para o profeta Eliseu, porque o exército dos sírios tinha cercado Samaria, e o exército sírio já tinha destruído grande parte do exército de Israel, já no reinado de Jeocás, pai de Jeorão. E eles tinham um exército muito reduzido, muito pequeno, e ele estava aflito, porque ele estava prevendo que seria totalmente destruído pela Síria, o exército de Israel e a nação de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs em suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. Você a destruirá totalmente. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas, golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então eu queria destacar algumas lições que nós temos aqui nesse texto de 1 Reis, capítulo 13. Primeira lição é que nós não devemos olhar para a aparência. O diabo quer nos intimidar, mostrando nossas limitações, nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas. O diabo quer nos intimidar, mostrando também o poderio e a força dos nossos inimigos. E muitas vezes nós ficamos intimidados, como Gideão. A visão de Deus de Gideão era diferente da visão que Gideão tinha de si mesmo. Gideão era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus e tinha no seu coração um clamor para que Deus libertasse a sua família do domínio dos midianitas, para que Deus libertasse a sua família, para que a sua nação, ele tinha no seu coração esse propósito, esse clamor, essa oração, essa revolta interior. E ele falava: Deus, cadê o Deus dos nossos pais? Cadê o Deus das promessas da palavra?
até que certo momento Deus se manifestou a ele, você conhece, está lá em Juízes capítulo 6, a partir do verso 1 em diante, e vai até o capítulo 7, Deus se manifestou para ele e falou: o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força, e liberta a sua família, e liberta Israel deste cativeiro. Nem tudo é como parece, nem tudo é como sentimos. Nós vemos aqui, eu já falei isso em algumas pregações, um rei Jeoás, que tinha um exército pequeno, mas tinha ainda o governo, estava no palácio, e tinha os conselheiros, e tinha algo em suas mãos para lutar, mas interiormente ele era derrotado, fraco, e essa fraqueza veio porque ele se afastou de Deus, e os demônios destruíram a fé e a confiança que ele poderia ter em Deus. Mas vemos um profeta enfermo na sua casa, no seu leito de enfermidade, mas um profeta, um homem de Deus, cheio de fé, que entendeu que a palavra e a oração dele poderia mudar aquela situação tão difícil. Meu irmão, você e eu podemos ser como Eliseu. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, e nós temos que ver as situações numa perspectiva do poder que a oração tem, do poder que a palavra tem, e não podemos ficar intimidados por situações momentâneas que às vezes vêm nos abater. Vamos ser como Eliseu, não vamos olhar para nós, nem pelas circunstâncias que nos cercam. Vamos olhar para o nosso Deus e para o poder dele e as armas que ele nos colocou para que nós possamos guerrear contra os nossos inimigos. Amém? Você e Deus na igreja têm autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo poder maligno, e nada vos fará dano algum. Você e Deus na igreja somos maioria, mais os que estão conosco do que os que se levantam contra nós. Talvez o inimigo cercou a sua mente, cercou a sua vida, tem cercado áreas da sua vida, como Ciro cercaram a nação de Israel e Samaria, e não se sente intimidado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Olhe para o Espírito de Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe para aquilo que Deus declara sobre você, sobre a sua oração, sobre a sua igreja, sobre a sua fé. Eliseu, ele sabia que Deus poderia agir naquela situação. E ele encorajou o rei Jeoás que tomasse uma posição diferente. Hoje você vai sair daqui certo que Deus que está contigo é maior e que a unção de Deus que está com você é a diferença que faz na sua vida para vencer toda arma forjada, seja na saúde, seja na vida financeira, seja alguma área da sua vida. Levanta as mãos, a palavra diz que Deus renova sobre nós a unção, unção fresca, unção nova. Deus está renovando a unção sobre a fonte da vida. Fala comigo, fala: Senhor Deus, às vezes quando olho para mim, para a minha força humana, para os meus recursos naturais, me sinto impotente, mas eu sei, ó Deus, que a unção do Espírito e a palavra faz a diferença, e nesta manhã
eu declaro, pela força do Senhor e em nome do Senhor, nenhuma arma do inimigo prevalecerá contra a minha vida, contra a minha família, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Não olhe para as suas limitações, olhe para Deus. E aí Eliseu falou: vamos usar, ó rei Jeoás, vamos usar as armas que Deus nos deu para vencer os inimigos. E eu quero dizer para você, você tem que usar as armas espirituais, a igreja tem que usar as armas que Deus deu para vencer toda adversidade, todo ataque, toda opressão que possa se levantar contra você e a sua casa. Guarda aí 2 Reis 13, vamos para 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso... 2 Coríntios capítulo 10, só um minutinho. Acho que... Verso 3. 2 Coríntios 10, verso 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não é a sabedoria humana, não é a força humana, não é a ira humana, não é a astúcia humana. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Fala para o seu irmão: Deus te deu armas. Levanta as mãos e fala: eu vou tomar as armas espirituais para vencer gigantes que querem destruir promessas de Deus na minha vida. Meu irmão, primeiro nós temos que ter entendimento que o que acontece nos céus determina o que acontece na terra. Nós muitas vezes vemos as batalhas na perspectiva humana, e é claro, todos os recursos humanos que nós temos com integridade, nós temos que usar para vencer estas batalhas. Mas não podemos deixar de entender que por trás do natural tem o espiritual. E nós temos que usar as armas que Deus nos deu. Essa semana, durante o culto da manhã, eu dei uma palavra aqui, que Deus trouxe ao meu coração, da batalha de Moisés e Josué em Refidim, também contra os amalequitas, outros inimigos de Israel. E a palavra diz que Moisés falou: Josué, vai para o campo de batalha, pega homens valentes e peleja contra Amaleque. E depois Moisés subiu ao monte com Arão e Hur, e a palavra diz que quando Moisés estendia as mãos e orava, Israel prevalecia. Não é só estender as mãos, é o espiritual e o natural. Josué é o natural. Se eu quero crescer profissionalmente, eu tenho que buscar, esforçar, me qualificar e buscar por onde crescer. Se eu quero outras vitórias na minha vida, eu tenho que agir no natural como Josué. Mas eu não posso deixar de buscar a cobertura sacerdotal de estar na igreja, orando, recebendo a oração, a cobertura. Eu estando na igreja, o Senhor falou:
eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nesse mesmo texto, em Mateus capítulo 16, não me engano, verso 18, ele falou: olha, o que ligares na terra, falando a Pedro, representando a igreja apostólica, o que ligares na terra, penso eu, em oração, em intercessão, na congregação, individualmente, mas especialmente coletivamente com a igreja, o que ligares na terra será ligado nos céus. E nós vimos que quando é ligado nos céus, Deus opera o sobrenatural na terra. Por isso que Eliseu falou: você está voltando às origens. Muitas vezes a pressão, a dificuldade nos leva a voltar às nossas raízes. Joás e o seu pai Joacás, reis de Israel e Samaria, tinham abandonado o Senhor. Por isso os sírios estavam prevalecendo contra Joacás e contra Joás. Mas Deus é misericordioso. Quando Joás, naquela situação de aperto, ele lembrou que tinha uma igreja, ele lembrou que tinha uma palavra profética, ele lembrou que tinha um manto profético, ele correu para a casa de Eliseu e ele falou: tem misericórdia de mim. Oh, meu irmão, muitas vezes Deus usa aperto para que nós possamos voltar às nossas raízes. Bendito aperto, bendita crise, né? Que nos leva a voltar às nossas raízes. Tem poder, tem mais poder aqui do que lá fora. Quem crê nisso? Fala para o seu irmão: não se intimide. Você é como Eliseu. A igreja é como Eliseu. Ainda que tenha pontos vulneráveis, ainda que tenha as limitações, Deus é conosco. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Levanta as mãos, vamos fazer o inferno tremer. Levanta as mãos, meu irmão. Nós declaramos, abre os olhos. Deus usou Eliseu para abrir os olhos de Orão. Fala: Senhor Deus, nesta manhã eu recebo a consciência plena que apesar das minhas limitações, o Senhor me ungiu e eu não serei envergonhado nas minhas batalhas. Eu declaro esta noite, na sua presença: se Deus é conosco, quem será contra nós? Eu declaro, agindo o meu Deus, quem impedirá? Aplaude ao Senhor. As armas que nós lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Meu irmão, quem crê que Deus vai te dar a vitória em toda a sua casa, todo argumento, toda opressão, toda mentira, todo vício, todo engodo maligno, todo sofisma vai cair por terra. Quem crê nisso, levanta as mãos agora, fecha os olhos, ore pelo seu cônjuge, ore pelo seu pai, ore para os seus filhos. Oh Pai, nós declaramos agora a oração da igreja, a intercessão da igreja. Todo pensamento, todo argumento, todo sofisma que se levanta contra a sua palavra, que se levanta para resistir a sua palavra em cada família, cai agora. Repete comigo, fala: em nome de Jesus, eu declaro todo pensamento, todo argumento, todo sofisma que se levanta na mente e nas emoções, na minha casa, para afastar do Senhor Deus,
eu repreendo agora, seja cativo, seja destruído, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então volta comigo lá, 2 Reis capítulo 13, mais alguns minutos, vamos continuar lá, a partir do verso 14, né? Eliseu lhe disse: traga o arco e algumas flechas. E ele trouxe, e eu acho que ele trouxe de 5 a 7 flechas, porque Eliseu falou: você deveria ter lançado contra o chão, flechado o chão 5 ou 7 vezes, não foi isso que ele fala mais na frente? Ele fala, verso 9, deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então, se ele usou uma flecha para lançar para o leste, sobraram 6 ou 5, mas na hora de golpear o chão, ele usou apenas 3. Meu irmão, a igreja nos ajuda, mas a vitória vem através da nossa obediência. Quem entende o que eu estou falando? A igreja nos ajuda, a palavra nos ajuda, mas a vitória vem através da nossa determinação e obediência nos princípios do nosso Deus. E a palavra diz: pegue o arco com suas mãos. Ele disse ao rei de Israel: meu irmão, pega o arco com suas mãos, pega a sua palavra e lê diariamente. Amém? Pega a sua agenda e valoriza estar na igreja presencialmente. Pega o seu tempo e disponibiliza um tempo para estar orando diariamente. Pega o seu arco, pega os princípios, os ensinamentos. Cadê o seu arco? Cadê a sua flecha? Jeorão fez o primeiro passo. Ele voltou às raízes, ele voltou para o Deus de Israel, ele foi à casa de Eliseu. E nós estamos aqui na casa de Deus, nós já damos o primeiro passo, domingo após domingo, semana após semana, nos cultos durante a semana, mas nós temos que pegar o nosso arco e a nossa flecha. Temos que fazer a nossa parte. E Eliseu estava ensinando o rei os princípios da luta espiritual. Pega o seu arco e a sua flecha. E ele pegou, e Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Meu irmão, a oração debaixo da autoridade profética, ela tem um poder extraordinário. A oração debaixo da cobertura da igreja, debaixo da palavra profética, é o ano da frutificação. Tua vida financeira vai frutificar, tua vida familiar vai frutificar, tua vida emocional vai frutificar, todas as áreas da sua vida vão frutificar. Vai brotar o fruto, vai gerar milagres, vai gerar o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Pega o seu arco e a sua flecha. Na casa de Eliseu, e Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse: abra a janela que dá para o leste, e atire. Meu irmão, abrir a janela. Quando a gente está debaixo de um sentimento de incapacidade, quando a gente está debaixo de um sentimento que o inimigo mostra as nossas limitações, e você se sente incapaz, você fecha a janela. É ou não é? Você não vê as promessas, você enterra os teus sonhos, teu ânimo enfraquece, fica abatido.
E Eliseu falou: não permita que essas situações feche a janela. É a janela das promessas, é a janela da palavra, é a janela das oportunidades que Deus está liberando para nós, se nós caminhamos debaixo da palavra dele. Abre a janela. Depois da tempestade vem a bonança, e o porto desejado vai chegar. Não deixe o medo fechar a janela, não deixe as circunstâncias fechar a janela, não deixe momentos de tristeza fechar a janela. Abra a janela, veja as promessas, creia na palavra, creia na pregação, creia nos textos da Bíblia que Deus está trazendo ao teu coração. Gideão falou: quem sou eu para libertar Israel? Deus falou: eu sou contigo. Davi abriu a janela, Moisés abriu a janela, e eu e você vamos abrir a janela, e o propósito de Deus em nossa vida será realizado em nome de Jesus. Quando nós vimos na igreja domingo, nós estamos abrindo a janela, a palavra, ela abre o nosso entendimento, nosso ânimo é fortalecido, nossa esperança é renovada, saímos daqui confiantes para ter uma semana e um mês abençoado. Vamos abrir a janela. Quem quer abrir a janela? Levanta as mãos. Você vai declarar comigo lá em 1 Coríntios. Fala, você vai repetir comigo. Então, olha lá, levanta as mãos. Fala para o seu irmão: vamos abrir a janela. Vamos declarar a palavra, independente da conta bancária, independente da saúde, independente dos conflitos momentâneos, vamos declarar a palavra, porque a palavra não voltará vazia. Então fala: o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que não passou pela mente, nem pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para a minha vida, para a minha igreja, para a minha nação. Eu declaro: grandes coisas já fez o Senhor, está fazendo e fará maiores em nossa vida, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Eu admiro a fé de Eliseu, meu irmão. Eliseu não estava em uma situação pessoal fácil, uma enfermidade, mas a fé dele estava viva. Ele não olhou para ele, ele olhou para Deus. Ele abriu a janela dele. Ele orava por Israel, ele clamava por Samaria, e Deus trouxe aquele rei ímpio na porta da casa dele para se humilhar e para pedir socorro. Meu irmão, todo pensamento e toda altivez que se levanta contra Deus vai ser quebrada em nome de Jesus. Pessoas da sua casa virão para a casa de Deus, buscar o socorro em Deus, buscar a libertação em Deus, buscar o poder de Deus. E você vai ensinar os princípios da palavra. Pega o seu arco, pega a sua flecha, estendeu as mãos sobre a mão de Joás, falou: abre a janela para o leste e declara comigo: esta é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. Declara a vitória aonde o inimigo se levantou. Libera oração, libera promessas da palavra, peça cobertura pastoral, busque o apoio sacerdotal, e Deus vai mudar a sua história, meu irmão. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque.
Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele. Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, pois assim derrotaria a Síria completamente. Mas somente vencerá 3 vezes. A nossa atitude de fé determina até onde vai a nossa vitória. Quem entende o que eu estou falando? Se você pisar na água, o Jordão vai abrir. Mas se você não pisar, não vai abrir. Deus falou a Josué: todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te darei. E Deus determinou para Josué de norte a sul, de leste a oeste, a terra prometida que ele ia possuir. E a palavra de Deus determinou promessas, e nós temos que ter essa atitude de golpear a terra. Nós temos que ter essa atitude de ousadia e de fé, de agir naquela direção, e portas vão se abrir, fortalezas vão cair, muralhas vão cair. Sobrenatural de Deus vai agir à medida que nós damos passos de fé. Efésios 3:20 fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Nós fazemos parte do processo. A nossa atitude de fé, a nossa ação de fé, a nossa determinação, o nosso passo de fé vai determinar o alcance. Se são 3 flechas, serão 3 batalhas. Se são 4 flechas, serão 4 batalhas. Se são 5 flechas, se são 7, esvazia a sua aljava, irmão. A aljava é aquela sacolinha que fica na costa do flecheiro. Não deixa a flecha guardada. Quem não vai deixar a flecha guardada?